Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um encontro, mais um momento. Iremos ter a oportunidade de compartilhar conhecimentos. Vamos juntos ampliar nossos saberes, compartilhar aprendizagens. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de História. E em História hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as formas de produção do trabalho. Como era o trabalho antigamente, como o trabalho se desenvolveu ao longo do tempo e atualmente como estão as formas de trabalho, né? A organização do trabalho. Então vamos começar entendendo um pouquinho sobre a história do trabalho, né? A história do trabalho e sua organização, pessoal, começa desde lá antigamente, né? Nos nossos antepassados, né? Muitas mudanças aconteceram ao longo da história. A evolução da humanidade é um dos aspectos que mais afetaram a produção e organização do trabalho, né? Isso se assemelha também ao uso das novas tecnologias, novas culturas que foram surgindo, também a forma de viver, a industrialização também é um período que modificou muito a forma de trabalho das pessoas. A expansão do comércio também é um forte elemento, né, que fez mudança no aspecto e na organização do trabalho, novas profissões e as necessidades humanas em especial. O trabalho é por meio dele que nós podemos suprir nossas necessidades humanas, né? Então é por meio desse trabalho que nós podemos exercer esse nosso papel social de trabalhar, de prestar serviço dentro da sociedade. E toda essa evolução, todos esses aspectos são responsáveis por essas mudanças que aconteceram na história do trabalho de antigamente e também nos dias atuais. Então compartilho aqui uma imagem com vocês que passa para a gente um pouquinho de como era o trabalho no passado, né? As sociedades, eles dividiam o trabalho entre os trabalhadores livres e os escravos. Os escravos, eles realizavam serviços que eram desprezados, ou seja, aqueles serviços que as pessoas não queriam fazer, que eram aqueles serviços mais duros, mais pesados. Eles eram explorados, né, pelos seus senhores. Eles também não recebiam salário, trabalhavam incansavelmente, não tinham um tempo determinado para poder trabalhar e também não tinha benefícios. E aí a organização de trabalho, desde antigamente, ela se organizava por meio de atividades que homens poderiam realizar, como sair para caçar, coletar alimentos, e atividades que mulheres poderiam realizar, como cuidar da criança, fazer a alimentação da comunidade. Então, antigamente, eles organizavam essa forma de trabalho assim. Homens tinham algumas atividades, mulheres tinham outras atividades. Hoje em dia, a gente já vê essa mudança, né? Homens e mulheres podem optar em qual trabalho eles querem exercer, qual função eles querem fazer dentro da sociedade ou dentro de uma empresa ou em qualquer uma área que eles desejem trabalhar. Então essa é uma das mudanças que aconteceu com a história do trabalho desde antigamente. E aí também tinha as atividades que eram relacionadas para idosos e para criança, e todas as atividades eram divididas entre todos que moravam naquela comunidade. E aí quando surgiu o comércio, também surgiu, né, o desenvolvimento da questão das cidades, o desenvolvimento da moeda, também surgiu o desenvolvimento de outros grupos que vieram para poder praticar a venda, né, de excedentes, ou seja, daquelas comidas que eles tinham em excesso e faziam a troca e com o comércio eles poderiam vender. Também surgiu novas profissões para que as pessoas pudessem se especializar e assim poder praticar outro tipo de função dentro da comunidade. E também veio a Revolução Industrial. Eu compartilho uma imagem com vocês. A Revolução Industrial foi um dos marcos para a produção e organização do trabalho. A criação de máquinas, né, facilitou a produção de mercadorias, pessoal. Então foi um marco muito importante para essa organização do trabalho. Foi quando teve a Revolução Industrial. E atualmente nós vivemos, né, nessa época em que as indústrias, as máquinas comandam aí a maioria do trabalho dentro da sociedade. Atualmente o trabalho e as relações humanas também mudaram, né? Hoje vivemos em outro tempo histórico, com novas culturas, novas informações, novas profissões. Trabalhamos para suprir nossas necessidades, como comida, água, remédio, escolas, moradia.
roupas, calçados, surgiram outras profissões, deixaram de existir também algumas profissões, né? As culturas foram se ampliando, foram se modificando, os gostos também foram mudando, e aí surgiu os nossos direitos e deveres, né? Estabelecidos pelas leis, que foram criados para beneficiar o trabalhador. Nós temos como exemplo 8 horas por dia de trabalho, temos como exemplo o nosso salário que precisamos receber, né, de uma empresa para poder trabalhar, a nossa remuneração por aquele trabalho que estamos realizando. Então, todos esses direitos precisou de muita luta, né, de muita história antigamente, para que hoje nós possamos estar usufruindo desses direitos que hoje é nosso. E aí, o serviço, né, que nós vamos oferecer para outra pessoa, seja no comércio ou na indústria, na feira, na agricultura, né, ele sempre vai envolver várias pessoas. Então, a organização do trabalho também tem essa relação de poder estar compartilhando com muitas pessoas, né? As pessoas que vão contribuir para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cultural, para o desenvolvimento do comércio, para o desenvolvimento da agricultura, para a sustentabilidade daquela sociedade. Então, na aula de hoje, nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre a organização do trabalho. Vimos um pouco de como era a organização do trabalho antigamente nas comunidades. Vimos um pouco da importância da Revolução Industrial, surgimento do comércio para o trabalho. Vimos também a diferença, né, dos trabalhos de homens e mulheres que existiam antigamente. Hoje a gente tem a possibilidade de escolher onde vamos trabalhar, com quem vamos trabalhar, em qual área nós vamos desejar trabalhar. Então isso é um progresso muito grande dentro da nossa sociedade. E também estamos vendo um pouquinho sobre atualmente, né? Que nós temos diversas áreas de trabalho que ajudam o desenvolvimento da sociedade, a economia, né? O trabalho move a economia, move o dinheiro que as pessoas precisam para poder suprir as suas necessidades. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!